Olá, torcida alvinegra. Mais um programa, mais um episódio aí do nosso Zuno Vozão, nosso programa aqui do Instagram, do Facebook, Zuno Vozão, que vai falar aí sobre a nossa semana, o nosso dia a dia de Ceará, os últimos acontecimentos aí de Ceará que passaram aí nos últimos dias. Hoje temos aí muitas coisas para falar sobre o nosso time. Primeiramente tivemos um clássico, né, que aconteceu ontem. A gente espera sempre a cabeça esfriar para falar, porque no jogo não dá, né? Então, esfriar a cabeça um pouquinho para a gente comentar sobre o clássico. Temos também, para conversar aqui com vocês, o próximo jogo, que já é quarta-feira. Esse pós-pandemia a gente não tem respiro, é jogo atrás de jogo. Então, termina um jogo, já é pensando no outro, que é Ceará e CRB. E muitas conclusões que o torcedor do Ceará começa a conjecturar sobre montagem de time, montagem de esquema tático, né, como que o professor Guto Ferreira vem desenvolvendo seu trabalho. Então, hoje é um dia de bastante discussões aqui com a nossa mesa aqui do Zuno Vozão. Vamos abrir aqui os nossos trabalhos, vamos mostrar aqui os nossos convidados aqui. Primeiramente, chamar aqui o nosso amigo Delano Moreira, para ele falar aí da sua primeira participação aí no nosso programa. E aí, Delano? Boa noite, nação. Boa noite, Andrade. Boa noite, Regis. Mais uma vez é um prazer estar aqui debatendo as coisas do Vozão com vocês. E vamos aí, no decorrer do programa, falar, né, sobre o que a gente viu contra o Ferroviário e o que a gente espera contra o CRB, né? E esperamos que o Guto Ferreira possa virar uma entidade da escalação correta, né? É isso que a gente quer. As peças certas nos locais certos. Eu, como torcedor, tenho muita fé e vamos lá. Se Deus quiser, a gente acerta esse time, né? Como todo treinador que chega, ele tem o seu direito de testar uma peça aqui, acolá, né? Mas quando começa também a manter certos conceitos que a gente já vê que a coisa não dá certo, a gente tem que também estar falando, né? Ou avisa, ou então alguma coisa de mal vai acontecer. Mas, sem muitos preâmbulos, passar a palavra aqui para Regis Andrade Filho, Regis Filho. Ele tá bem pertinho da gente aqui, né? Tá lá no Canadá. Né? O homem de gelo aí, o Iceman lá do Canadá. Sendo que lá tá mais quente que aqui, deve estar, né? Lá no verão. Tá 30 graus aqui, cara. Passamos Fortaleza. Aí. Então, nosso convidado especial aí, faz parte aí dos alvinegros pelo mundo, né? Das embaixadas do Vozão, né? Vai ser legal para a gente até ter umas perspectivas aí de quem está distante da nossa terrinha. Apesar que hoje eu digo uma coisa, tu não está muito diferente da gente, não. A diferença é só a cidade, ninguém vai para o estádio mesmo, ninguém vai para o estádio, todo mundo acha a sua maneira hoje, de assistir, né? Hoje está em Fortaleza ou está em qualquer lugar do mundo, a conexão é quase que a mesma para todo mundo. Mas diga lá, Regis Filho, aí, o que é que você acha aí do nosso Ceará? Pois é, gente, saudações alvinegras. Pois é, vendo de longe aqui, acompanhando o Ceará, sofrendo de longe, né? As pessoas não entendem aqui no Canadá, né? Nossa paixão por futebol. Enfim, o futebol deles é outro, né? Mas, enfim, gente, estou acompanhando o Ceará, acompanhando todos os jogos na medida possível. Vamos ver aí como é que vai ser esse futuro de como a gente vai poder assistir os jogos, né? Mas, enfim, com esperança de sempre poder ter acesso ao nosso Vozão, né? Mas estou aqui para falar do jogo, do momento do Ceará, e vamos ver o que a gente pode tirar de coisa boa desses últimos jogos, né? Isso, e para não perder muito tempo, vamos logo para o que interessa, né? Vamos passar para o que é importante, que é bola na rede, que é jogo, e o nosso jogo Ceará e Ferroviário, como é que se passou e toda a circunstância da partida, né? Vou chamar aqui o Del para o seu primeiro preâmbulo aí do que ele achou desse primeiro tempo, desse jogo, dessa semifinal, né? E de como o Ceará se portou na partida. Vamos lá, Del, seu pensamento aí sobre o jogo. Andrade, primeiramente a escalação, ao meu ver, mais uma vez, as opções do Guto Ferreira não foram as boas opções, uma escalação equivocada,
mais uma vez colocando o Bachola como jogador de ponta, que ele não é, né? Fazendo com que a gente perdesse o meio campo. O Vinícius entrou um pouco desligado do jogo, né? Que no segundo tempo deu aquela piorada. E uma consistência, até então com o Martin ali, diga-se de passagem. A nossa defesa ficou mais protegida, ficou mais sólida, né? No primeiro tempo, o Ferroviário não conseguiu se criar ali, né? Várias investidas do Ferroviário pararam nos pés do Charles e do Martin, que, diga-se de passagem, não é esse jogador todo, por enquanto, mas ele mostrou pelo menos ser voluntarioso, né? E aí ele até conseguiu marcar e sair um pouco pro jogo. Como tudo não foi ruim, como tudo não é ruim, outra baita partida do Charles, né? O Charles, quando joga com o primeiro volante ao lado dele, ele se estabelece de uma forma no meio campo que é inexplicável. O futebol do Charles, ele parece muito com o do Richarlison. Não sei se vocês concordam comigo. O cara que tá o tempo todo, em todo o canto do meio campo, do gramado, enfim. Ele joga 90 minutos, né? Ele joga 90 minutos de verdade. Ele joga 90 minutos sem a bola, com a bola, entendeu? É aquele cara que não dá sossego ao meio adversário. E outra bela partida, ao meu ver, do Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco é um jogador que vem estabelecendo, principalmente no aspecto defensivo, né? E aí, algumas subidas no ataque, fez até umas boas dobradinhas com o Rick ali, entendeu? Que foi a nossa grata surpresa. Por que eu falo grata surpresa? Muito embora seja um jogador que está há 2 anos aí no elenco principal, volta para fazer um pouco de base. Grata surpresa porque ele foi testado, foi usado, né? Os 90 minutos, entendeu? E aí a gente viu um jogador arisco, um jogador agudo, que não teve medo de encarar a defesa, que isso é o principal, o mais importante, que levou vantagem em 80% das investidas, né? Isso. E nos deu assim até um ar de esperança em relação a gente ter um jogador do desafogo, um jogador do 1 contra 1, né? Naquele nosso esquema de reatividade que a gente sempre prega que o Ceará tenha. E mais uma vez o ponto fraco foi, de fato, a falta de profundidade, né? Como eu falei, o Bachola esquecido na ponta direita, o Vina muito disperso do jogo. O gol, ele foi até sintomático, porque é aquilo que a gente espera do meia. O atacante preparando o jogo para o meia chegar e finalizar. Que foi o gol do Bachola. Então, assim, no meu time, eu rezo muito a cartilha do Enderson. No meu time, ou jogo o Bachola ou jogo o Vina, né? Porque eu vejo características até semelhantes dos dois em relação a chegar na área para finalizar, enfim. Muito embora o Vina seja um jogador de um passe mais apurado. Mas no segundo tempo, né? A entrada do Ricardinho, o Ricardinho não foi bem, infelizmente, não entrou bem no jogo, né? A marcação, você também não pode esperar que o Ricardinho entre marcando, né? Porque esse não é o forte do Ricardinho. E aí, no intervalo, ele tentou fazer a alteração que eu até entendi. Que foi o quê? Foi a entrada do Rogério pela direita, no lugar do Bachola, para que o Rogério pudesse fechar o espaço do Ferroviário naquele setor. Porque o Rogério, ele recompõe muito bem, né? Pode até faltar profundidade, explosão ofensiva, mas o Rogério é aquele jogador taticamente que ele fecha muito espaço ali pela direita. E 10 minutos isso aí deu certo, mas depois o Rogério pregou de uma maneira que ele não conseguiu mais nem andar dentro de campo. Tanto é que quando o Leandro Carvalho entrou, o Rogério foi lá para a ala direita, para a ala esquerda, né? Ali tentar ajudar os meninos ali pela ala esquerda, o próprio Ricardinho e o Bruno Pacheco. E o Leandro Carvalho ficou fazendo essa função pela direita. O que me assustou é que o Guto Ferreira optou por um cara que veio de contusão, né? Que o Rogério estava parado, estava contundido. Enfim, essas aí foram as minhas impressões. Mais uma vez o Sobs isolado, não teve com quem dialogar no jogo, né? Tanto é que ele voltou demais para buscar. E é o Ceará engessado, é o Ceará travado, é o Ceará sem criatividade, é o Ceará sem profundidade, que teve no menino, no Rick, a sua válvula de escape, seu desafogo, né? Foi o melhor em campo, foi o melhor da partida e isso que eu vi. Eu até digo o seguinte, vou perguntar para o Regicílio, tomamos sufoco do Ferroviário ou não? Ou foi um joguinho que estava tudo dentro da tranquilidade, Regicílio? Tomamos sufoco sim, no final do jogo, como sempre. Torcedor do Ceará sabe, né? Chegou aos 40 minutos, sufoco sempre, não importa contra quem.
E com o Ferroviário foi tipo aquele sofrimento desnecessário, né? Você vê assim pelo jogo, o Ceará no nosso meio campo para o ataque foi completamente nulo, né? Todo mundo aqui está debatendo sobre quais foram os problemas e há um consenso que o Felipe Bachola ele está meio que estragando essa movimentação do meio do campo para o ataque. Ele está anulando, por exemplo, se a gente pega o Samuel Xavier, né? Eu achei o Samuel Xavier muito melhor no segundo tempo. Por quê? Porque o Felipe Bachola saiu no intervalo. E o que acontece? Quando o Felipe Bachola, que ele estava atacando pela direita, saiu, o Samuel Xavier teve mais espaço para avançar. E o Samuel Xavier a gente conhece. Quando ele avança mais oportunidades para o ataque tem. Até que no final, no segundo tempo, a gente vê algumas oportunidades de linha de fundo com o Samuel Xavier fazendo triangulação ali. Mas, tipo assim, o Ceará durou 30 minutos para chutar uma bola a gol e com um volante, que foi o Charles. Enfim. E o que acontece? Você vê que a única válvula de escape é o jovem lá, o Rick, que você vê que ele é o único jogador que parte para cima do adversário. O Vina totalmente apagadíssimo no jogo. O Bachola, já acabei de dizer. E, enfim, o Sobis isolado ali, sem saber o que fazer. Quando a gente vê o jogo inteiro, o Sobis voltando para puxar a bola. E o Sobis não é para fazer isso. Entendeu? E você vê alguns momentos que o Rick levava para a ponta e cruzava e não tinha ninguém na área. Entendeu? E o momento que o Sobis levou para a ponta ali e cruzou, aí foi o único momento de pensamento assim, que o Felipe Bachola acertou. E eu deveria estar ali para receber o cruzamento. Foi o único momento que o Bachola apareceu e fez o gol. Engraçado. Né? E quando a gente assistindo o jogo falou, puta que pariu, gol do Ceará, mas porra, o Bachola tava tão mal, será que ele vai fazer o filme com a torcida e tal? Não, ele não me enganou, entendeu? Jogou muito mal, o jogo clássico já estava jogando mal. Enfim, o Bachola não está encaixado nesse time e ele está atrapalhando outros jogadores. Então, eu acho que tem que repensar esse meio campo para frente. Eu acho que o Martin, a gente vai falar mais à frente, eu achei que tá começando, né? Não dá para avaliar tanto. E o Luiz Otávio, aqui um pouquinho inseguro. E o Praz, embora aquele milagre no início, percebe-se, no final do jogo, percebe-se que ele está meio rebatendo as bolas fáceis. Então, é um ritmo que a gente precisa estar mais forte para quando chegar a Série A e jogos decisivos, a gente não tá muito atrás, né? Eu digo o seguinte, eu digo que Série A, ela não perdoa. Série A, na minha opinião, ela não tem perdão para um time do tamanho do Ceará, né? Eu digo assim, do tamanho de um Corinthians, de um Flamengo, que tem elencos recheados, times ricos, né? Que você pode, às vezes, patinar e conseguir se recuperar. Mas um time do tamanho do Ceará, com o elenco que nós temos, a gente não pode entrar patinando numa Série A sob o risco de não ter gás para conseguir sobreviver, né? 2018 não é um ano que vai acontecer todo ano, né? Aquilo não é o padrão do normal de um time na Série A do tamanho do Ceará. O padrão era a gente ter sido rebaixado. E o que eu, pelo menos na minha concepção, percebo hoje? Que jogadores, por exemplo, como o Praz, não é queimando o Praz de maneira alguma, eu acho que ele foi um grande goleiro, mas que o Praz ainda não se firmou como um goleiro para dar confiança do Ceará. Não sei o que vocês acham, mas aquele gol de bicicleta do Oswaldo, da quina da meia-lua da grande área, naquele clássico que a bola entrou, que era uma bola totalmente defensável para ele. Ontem, aquela falha no jogo do Ferroviário. No Campeonato Cearense desse ano, algumas falhas assim que você sente, às vezes é ritmo de jogo, não sei o quê, né? A gente vai, vamos dizendo assim, tudo bem. E é aquilo que eu digo, até quando também o Diogo merece ser castigado, né? E aí vem aquela coisa, porque o Diogo não fez uma Série A tão ruim ano passado. Eu acho que ele fez uma Série A de mediana eu boto mediana, nem ruim. Eu posso dizer que um primeiro turno de mediano a bom e um segundo turno de mediano a ruim, que eu coloco pro Diogo. Mas uma Série A é mediana, não foi tão ruim, né? Não foi, a gente não via ele tomando frango ou falhando grotescamente, a gente via falhas, né? Até porque o nosso nível ficou tão alto com o Everson, né? Que a gente, às vezes, qualquer goleiro que entre para chegar no nível do Everson, o cara vai ter que ser um baita goleiro.
né? Então, assim, por um lado, o Praz, na minha opinião, ele vai ter que mostrar serviço. Aí você já pega Rafael Sobis, né? Cadê o serviço que o Rafael Sobis está mostrando, né? Ele foi contratado a peso de ouro, tá aí nos outdoors da cidade todinha, né? Beleza, legal, mas e a bola? Né? Para mim, eu não quero jogador de outdoor. Eu quero jogador que dentro de campo resolva o jogo pra gente. Então, eu acho que o Ceará tem que começar a definir, na minha opinião, essas questões comerciais futebolísticas, entendeu? Então, o jogador ele tem que jogar porque ele é bom, porque ele merece. E tirar muito essa questão de que, porque ele foi contratado para vender camisa, ele foi contratado para jogar. Eu acho que o cara a gente não está contratando modelo, não, né? Hã? Tá contratando modelo? Estamos contratando modelo, para vender camisa? É cara para fazer marketing, para vender camisa, não. Eu acho que ele tem que ser contratado para ser jogador. Então tem que começar a provar dentro de campo que ele realmente ele tem que ser, e ele veste a camisa, o Sobis está aí, pô, o cara é o artilheiro do time, melhor jogador do ataque, o Praz está aí, está fechando o gol, não tem um goleiro melhor do que ele. Eles foram contratados para isso, e não estão sendo. Isso tem que ser dito. Não estão sendo, e tem que ser cobrado. Aí vem aquela história também, que às vezes a gente está cobrando muito de outros jogadores, que a gente sabe que o nível técnico é baixo. E quem veio contratado para resolver o problema? Foi Fernando Praz, foi Rafael Sobis, esses caras vieram para resolver. E não estão resolvendo. Então a diretoria tem que, nesse momento, principalmente quem está à frente do futebol, cobrar o famoso ônus e bônus. Eles receberam o bônus de chegar aqui como grandes nomes de contratações, marketing, tudo isso. Então agora é o ônus da responsabilidade de levar esse time a vitórias e não ser vexatório. Então tudo isso eu acho que, na minha opinião, tem que começar a ser cobrado desse jogador. Mas eu vou pular um pouquinho isso aqui, que eu queria dar essa opinião inicial, para puxar esse mote aqui, que foram as estreias, né? E aí eu vou perguntar até começar pelo Del, o que ele achou da estreia do Rick, como titular, nosso jogador da nossa base, e do Martin. Então, esses dois jogadores aí que estrearam, que começaram aí, né? Que eu gostaria de perguntar a sua opinião primeiramente, Del. Depois eu vou passar para o Recile também. Vai lá. Andrade, só pincelando um pouquinho antes de começar a entrar no tópico, o que o Regis falou em relação ao Samuel Xavier no segundo tempo. O jogador, quando ele vê que tem um companheiro que vai ajudá-lo a recompor, que vai ajudar ali, e ele vai se sentir mais seguro, ele se estabelece. E depois que o Rogério entrou, que o Samuel Xavier sabe que ele fecha espaço, sabe que ele recompõe, o Samuel avançou mais. Entendeu? E chegou várias vezes além de fundo. Foi muito bem observado o que o Regis disse. Em relação ao Martin, as estreias, né? Martin e Henrique, começar aqui pelo Martin, como eu falei no começo do programa, o Martin foi aquele jogador que fez o básico na volância, né? Aquele jogador que estava ali como camisa 5, né? Marcou, correu, conseguiu destruir algumas jogadas do Ferroviário. Você via ali que o Wellington Rato não estava conseguindo, que para mim é um jogador que até tem uma certa qualidade, até é bom o pessoal do Ceará ficar de olho nesse cara, porque não é a primeira vez que ele joga bem, e ele não conseguiu se criar ali naquele meio, né? O Martão conseguiu desenvolver essa barreira, né? Essa volância. Pecou em algumas vezes, né? Acho que mais pelo excesso, em alguns passes, em algumas saídas de jogo, e pregou, né? Sentiu cãibra, né? Até vi gente falar, jogador de 23 anos com cãibra, só que às vezes a cãibra não cobre idade, né? Principalmente quando o cara tá sem ritmo de jogo, tá muito tempo parado, né? E aí ele correu tanto, se doou tanto, teve cãibra. Eu gostei da estreia do Martin, acho que o futebol dele pode se desenvolver. Não seria o meu titular ideal nesse momento ali para ser o camisa 5 junto com o Charles. Eu acho até que o William Oliveira, se não vier nenhum jogador para a posição que chegue e entre, né? Para mim, o William Oliveira está nesse patamar maior. Em relação ao Rick, é aquela grata surpresa que eu falei também, entendeu? Jogador que foi testado como titular, né? Um jogador que supriu as expectativas, porque a torcida do Ceará é muito afeita, jogador da base que entre sendo Pelé, né? Para jogador da base receber o elogio da torcida do Ceará, ele tem que, né, fazer chover dentro de campo. E o Rick foi nosso desafogo, né? O Rick foi a nossa válvula de escape.
O Rick foi muito bom no 1 contra 1, deixou a zaga do Ferroviário em polvorosa em vários momentos. Aquele lateral direito do Ferroviário, na gíria popular, passou mal 80% do jogo que o Rick jogou. Né? Pecou um pouco na finalização, mas por conta, eu acho que até da ansiedade de resolver. Mas ele foi no 1 contra 1 aquele jogador que há muito tempo a gente não via. Né? Aquele jogador que a gente estava mais acostumado a ver com o Leandro Carvalho, né? De 2017 para cá. E eu acho que jogador se escala, independente de ser jogador da base, jogador normal, contratado, medalhão. Jogador se escala e, para mim, hoje o Rick se escalou para ser titular. Né? Diante dessas opções aí que a gente vai falar mais lá na frente, do Guto Ferreira, na minha opinião, o Rick, ele hoje é titular desse ataque do Ceará. Né? Essa foi a impressão que eu tive das estreias. Beleza. E aí, Recílio? Suas impressões aí de Rick e Martin. O que é que você achou dos dois aí? Começando pelo Martin, até na coletiva do Guto, que eu assisti, o Guto fala que o Martin é muito parecido com o Charles. Tipo assim, pode ser muito de posição. O estilo de jogo, sabe que o Charles é muito acima do Martin. Eu achei o Martin um volante, como o Delano estava dizendo, básico, assim, nem acrescenta e também nem prejudica tanto, mas é um tapa-buraco, né? Mas, sinceramente, eu não vejo esse Martin com potencial de jogar uma Série A, com jogos mais decisivos. Eu fiquei preocupado porque no segundo tempo ele perdeu a força, enfim, deu espaço e, enfim, foi até o Ricardinho teve que entrar no lugar e, enfim, não gostei do Martin. Eu estou rezando aqui para o William Oliveira voltar, porque o William Oliveira tem aquela energia que falta para a nossa volância, né? Que é aquela pegada e velocidade, né? O William Oliveira ele pega um pouquinho numa questão de passe de bola, qualidade da saída de bola, mas de força física, enfim, ele acrescenta. E deixa a qualidade com o Charles também. E o que acontece? O Rick... Sim, só para finalizar o Martin, eu acho que, pelo comentário do Guto na coletiva, o Martin e Charles não jogam juntos depois desse jogo. Eu achei que ele não gostou muito do Martin nesse jogo. Provavelmente a gente vai ver um Ricardinho no próximo jogo. Sobre o Rick, gostei, mas tipo assim, ele é parecido com o Leandro Carvalho quando o Leandro entrou em 2018, sabe? Partia para cima, driblava, dava certo, enfim... O Rick está fazendo isso, mas o problema do Rick é o passe, a finalização. Enfim, eu acho que tem que dar mais chance. Como ele veio da base, ele precisa de um tempo para se adaptar. E eu espero que ele treine melhor assim, finalização, né? Porque como ele joga com pessoas muito experientes, com Sobis ali, enfim, com galera mais velha, ele pensa que eu tenho que tocar a bola. Entendeu? Ele tem que ter mais aquela coisa que o Arthur tinha. Foda-se, vou chutar a bola pro gol e vou fazer o gol, entendeu? Tem que acreditar mais em si mesmo, para ele se despregar desses jogadores que entram no segundo tempo só para dar velocidade. O Rick, diferente do Martin, tem um potencial que pode nos ajudar bastante na Série A. Ótimo. Eu vejo o seguinte, a minha análise é muito parecida com a sua, Recílio. Eu acho o seguinte, eu acho que o Martin, ele se credenciou a ser um reserva do Charles, entendeu? E basicamente isso, né? E ainda não sabemos se na Série A ele tem essa credencial para ser reserva ou se a gente vai ter que talvez até buscar outro tem que ter mais outro volante. Exatamente, buscar outro volante e até por ele ser um jogador novo, eu acho que ele tem contrato longo com o Ceará. Eu não sei, aí o Del pode até me ajudar, a gente apostar ele talvez um pouco mais na frente. Eu não gosto de queimar o jogador em uma partida ou coisa nesse tipo. Às vezes o cara não está no momento, às vezes ele precisa de um pouco mais de estrutura muscular, precisa mais se habituar a um estilo de jogo para ele conseguir melhorar e desenvolver seu futebol. Que aí Andrade, até a readaptação dele, já que ele estava jogando na Europa, né? Exatamente. Então, um estilo de jogo diferente. Isso, treino, né? Tudo isso tem uma situação onde esse cara veio muito bem recomendado quando esse cara chegou aqui. Eu não acredito que o futebol dele é só isso também, né? Então eu acho que eu apostaria um pouco mais
mas pelo estilo de jogo eu acho que ele vai como reserva do Charles, entendeu? Né? Então eu não acredito hoje ele jogando junto. Já o Rick, eu vejo o seguinte, eu achei aquele jogador da base que tem muitos no Ceará. Não consegui ficar muito feliz com o Rick, não, juro para vocês. Eu gostei do Rick. Muito feliz é diferente. Muito feliz eu fiquei com o Arthur. Quando eu vi o Arthur jogar a primeira vez, eu disse, esse cara tem futuro no Ceará. Esse cara vai dar muita alegria para o time do Ceará. O Rick, eu não consigo ver isso. Eu consigo ver ele muito mais próximo de um Robinho do que de um Arthur, se é que vocês estão me entendendo onde eu estou querendo chegar. Onde um jogador da base, que pode ajudar no profissional, mas ainda não consigo ver ele como um cara para a gente dar a bola para ele numa Série A e esse cara resolver um jogo, ou esse cara ir para cima de alguém, ou esse cara ser o grande jogador daquela partida numa Série A. Eu não consigo enxergar isso. Pode até vir a ser, porque o desenvolvimento de um atleta profissional tem N fatores. O cara pode aos 20 anos ser medíocre e aos 25 ser um craque. Então a gente não pode, nesse momento, descartar um atleta, né, da base nesse jeito. Mas eu acho que ele ainda precisa de muito amadurecimento e aí vai ser muito mais, a gente vai ser muito mais dele, na minha opinião, do que de nós mesmos aqui, de julgar ele, se ele vai ser ou não. Mas eu quero, já ao mesmo tempo, a gente teve aqui um bate-papo interessante, né? Dentro do que o próprio Del falou, e aí eu vou puxar para o Regis Filho, depois eu volto para o Del, para a gente ver essa questão aqui, que é a questão do rendimento do Rafael Sobis, certo? Eu até puxei e disse que o Rafael Sobis é um jogador que o Del até no programa passado falou que ele vinha se encontrando com o Anderson Moreira, estava começando a achar seu espaço, Vina ali, e aí o nosso querido Guto Ferreira pegou e juntou Bachola e Vina e Sobis. E aí esse trio aí, que é um trio, para a gente não dizer lento, né? Um trio que não tem muita velocidade, muito cadenciado, né? Eu pergunto para vocês aí o que vocês veem na questão do rendimento do Sobis junto desses dois meias, né? E eu até digo, incorporando todos os pontos que entraram, porque Sobis, Bachola e Vina sempre jogaram, né? O Bachola só saiu por motivo de contusão, mas eles sempre estiveram ali. Esse trio não foi basicamente mexido na estrutura do Guto, né? Tem jeito esse trio? Hein, Recife? Ok, não. Não tem jeito. Já foi testado 3 jogos e a gente conhece o Bachola de outros anos. E, enfim, como eu estava dizendo, o Bachola está prejudicando o jogo do Vina. Mas eu fico pensando que o Guto Ferreira, ele, pela coletiva dele, a gente vai falar de novo, eu tirei muitas conclusões dessa coletiva. E ele falou assim, não, a prioridade no momento é a experiência e a qualidade dos jogadores experientes. E eu acho que ele ama embaixadinha, enfim, alguma coisa em relação ao Bachola. O Bachola tem qualidade? Tem. Sabe fazer uns dribles? Tem. Entendeu? Mas tipo assim, porra, né? O cara tá cagando pau, digamos assim, ele não tá se posicionando certo em determinados momentos, tá prejudicando outros jogadores, enfim, e tipo assim, porra, só porque ele faz um toque bonito de calcanhar, jogador de melhores momentos, né? Enfim, é difícil, a gente já percebeu isso há muito tempo, a gente sabe do Bachola, entendeu? E o Guto Ferreira parece que não, ele viu os melhores momentos e falou, esse cara é o meu jogador, é o meu 10. Eu fico puto porque ele é o 10. Né? Porra, que pariu, cara. Mas enfim, o Rafael Sobis, ele funcionou quando o Leandro Carvalho estava ali fazendo aqueles dribles dele no lateral, puxando a marcação, sobrava uma bola para ele fazia um gol. O futebol do Sobis melhora, assim. Vamos torcer para o Leandro Carvalho quanto antes voltar. E o Vina também. Mas o problema é que o Vina e o Bachola, parece que eles ficam no mesmo espaço e eles não se entendem, não dá, não rola. E se a gente insistir no próximo jogo, não, pera ainda, boas notícias, né? Bachola não joga próximo jogo. Talvez aí seja o jogo pro Vina. Vamos torcer para isso. Mas, enfim, a minha opinião é essa formação não funciona e já tem 3 jogos aí para dizer que não funciona. E aí, Del, o que é que você acha? Tem jeito ou não tem jeito? Tem jeito que dê jeito?
Antes de tudo, esse trio é inadmissível, né? Esse trio é inadmissível. Bachola, Vina e Sobis é inadmissível. Ele não rende, ele não consegue gerar. E assim, como o Guto Ferreira é tão aluno de VT, como falam, eu até sugiro que ele veja, eu até sugiro que ele assista os jogos que o Bachola fez sob o comando do Adilson ano passado na Série A. Quando ele conseguiu desenvolver um futebol de alto nível, não sei se vocês concordam. Né? Muitas vezes o Bachola, um Galhardo mais adiantado, fazendo aquele falso 9, o Bachola foi aquele jogador do rabisco, né? Até com velocidade, fazendo aquela transição da defesa para o ataque. Tem 2 jogos muito emblemáticos que o Bachola fez, que foram contra o Fluminense Internacional aqui, que ele foi o cara. Então eu sugiro que o Guto assista esse jogo. Como também acredito que ele não tenha assistido os jogos que o Ceará fez sob o comando do Enderson. É que um jogador, ele muda o contexto do time. O jogador certo, na posição certa, ele muda o contexto do time. É só ver o trio Vina, Carvalho e Sobis pela direita e ver o trio Vina, Sobral e Sobis pela esquerda. Como é que funcionava? Como o Sobis rendia? Essa galera conseguia dialogar com o Sobis, essa galera conseguia municiar o Sobis conseguia abrir espaço para quem vinha de trás. E se você observar, os jogos que o Vina fez gol foi muito assim, entendeu? Contra o River do Piauí, né? Muito embora tenha sido cruzamento, mas o Vina estava ali, né? Com o espaço aberto, como meia, chegando no ataque. E o jogo contra o Bahia, que foi o mais emblemático. Naquela tabelinha, Leandro Carvalho, Samuel Xavier, o Vina veio de trás e fez aquele golaço. Você viu o deslocamento do Sobis também nesse ataque, nesse lance, abrindo espaço para o Vina e deixando claro para ele finalizar. Ele tem a opção de finalizar, de fazer uma tabela. Então, assim, esse trio, ele não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque é um jogador que está escalado na posição que ele não vai render. A ponta direita não é a posição que o Bachola vai jogar. Então, ele atrapalha o Vina, ele atrapalha o Sobis, ele atrapalha o Samuel Xavier. Né? Ele não consegue dialogar com ninguém, ele fica perdido, ele não sabe se avança, ele não sabe se volta, ele não tem característica de recomposição. Então, assim, esse trio aí, ele não tem vida. Na verdade, ele não era nem para existir. Né? E eu acho que o rendimento do Rafael Sobis parte muito disso. Né? O rendimento dele, quando ele vem buscar muito jogo, para tentar fazer muita coisa, que foi o que ele tentou contra o Ferroviário, e aí, pela qualidade técnica dele, ele conseguiu fazer aquele cruzamento e o Bachola fez o gol. Mas o Sobis é aquele jogador que precisa de muito jogador ativo perto dele. Muito jogador voluntarioso, que é o caso do Fernando Sobral, que é o caso do Leandro Carvalho. Né? E o futebol do Vina cresce muito nessa formação. Eu não sei por que raios foi quebrada essa espinha. Não sei o que foi que o Guto viu, né? Um time que estava se encaixando e de uma hora para outra ele muda toda a estrutura tática ofensiva que o time tinha. Né? Então esse trio aí, ele não vinga, não. Fazendo um advogado do diabo aqui, vamos parar para pensar o seguinte. E se não for o Vina? Tá lá, Bachola tá lá, Pedra Preciosa tá no time. Qual a maneira para jogar, para o Bachola melhorar o jogo? Tipo assim. É colocar o Bachola na posição do Vina, só que aí o time vai perder muito a característica defensiva. Aí eu não consigo enxergar Ricardinho e Bachola jogando no mesmo meio campo. Seria desastroso para a defesa, na minha opinião. Pro Bachola, para mim, ou joga o Vina ou joga o Bachola. Nessa estrutura atual, sem o Ricardinho, o Vina é melhor. É mais jogador. Agora, se o Bachola for fazer a função do Vina, aí, meu amigo, infelizmente o Ricardinho tem que ser sacrificado. Meu amigo, eu só digo uma coisa, o Bachola é o dono da bola, viu? Porque dá um jeito para esse homem jogar, porque tem que jogar. Né? Sai Vina, sai Ricardinho, mas ele continua ficando. Mas não vamos falar muito dele, não, porque já a gente fala as notícias aí que tem do Ceará do nosso dia a dia, né? Parece que ele não joga a próxima partida, e a gente está até para provar se também o que a gente vem dizendo, né? Afirmando de que ele jogar junto com o Vina, de que ele jogar no meio com o Ricardinho, né? Ou o Vina saindo e ele entrando, ou os dois de meia, né? Que os aficionados pelo 4-4-2 ainda acham que o Ceará vai jogar com 2 meias, né? E somente 2 atacantes abertos, um aberto e um na ponta, deslocando, como seria num 4-4-2 tradicional, que isso daria certo.
Sinceramente, minha concepção com relação a esses 3 jogadores, eu vou mais longe. Eu vou com relação à movimentação. Vina não é um jogador de muita movimentação, ele é um jogador de desenho e distribuição de jogo. Bachola, eu não vou nem falar, é o que menos movimenta dos 3. Ontem foi, para não dizer ridículo, os primeiros 20 minutos, até antes de sair o gol, a quantidade de passes que ele errou. E o pior do que errar passe, que ele estava muito mal, é não dar prosseguimento à jogada. Então eu consegui perceber ontem que ele tocava a bola no ponta, ou no Sobis, ou no Rick, ou em qualquer um, e ficava. E não entrava na área. Não teve uma bola. Tiveram pelo menos 3 bolas que ele enfiou para o Rick foi na linha de fundo, o espaço estava vazio na grande área para ele entrar e ele não entrou. Ele entrou na do gol. Mas por que ele entrou na do gol? Porque não foi ele que deu o passe. Então, assim, como ele estava ali despretensioso, ele, agora eu vou. Mas não para fazer 1-2, não para fazer a função do ponta ou do meia, que é essa função de dar a bola, passar para receber. Então, quando ele tem essa função para ele fazer, ele não faz. Ele faz quando ele está despretensioso. Assim é muito fácil, né? Então, agora o Romário, né? O Romário, tudo bem. Dava-se o direito de ficar ali despretensioso o jogo todo, porque ele sabia que com 2, 3 bolas ele guardava. Então, ele tem que entender que ele não é o Romário, né? O treinador tem que entender que ele não é o Ronaldinho Gaúcho e que, na minha opinião, ele vem sendo um jogador que ele vem derrubando muito mais o rendimento do time do que elevando o rendimento do time. A sua saída, na minha também opinião, foi quase um protecionismo colocar o Rogério. Então, o que houve para se colocar o Rogério no time? A gente nem sabia mais que o Rogério existia. O torcedor do Ceará pensava que ele já tinha saído do time. Então, ressuscitaram o Rogério. E aí, teve gente até que sentiu falta do Bachola e deve ter dito, tá vendo como o Bachola é bom? Agora, também você tirou um cara que estava ruim e botou um que não vinha nem jogando. Então, realmente, que estava mal no ano. Então, realmente, eu não sei qual foi o sentido daquela alteração também ontem. Né? Mas vamos passar para o próximo tópico aqui. Né? O nosso próximo tópico. Entrevista coletiva do nosso querido Gordiola, né? Entrevista coletiva dele. Ele já falou algumas coisas aqui, a gente pensou aqui algumas frases importantes da entrevista, onde ele falou que foi suficiente para vencer, ou seja, o Ceará jogou o suficiente para vencer, agora o Ceará virou isso, né? Então temos que fazer só o suficiente. Né? Isso aí tá bom, né? Venceu, tá bom demais. Ou seja, importante que a gente vença. Então, se o verbo é grande, né? Mas, tipo assim, a gente é grande, a gente ganha, não tem problema nenhum. Importante é que vença, tem que vencer, tem que rodar o elenco, né? Eu nunca vi isso, rodar o elenco na semifinal. E outra coisa, a gente tá chegando numa fase decisiva, já estamos entrando na fase decisiva. Não tem momento de muito teste, não. Um teste errado pode custar uma classificação. Então não tem essa de rodar elenco, não. Você tem que já acertar na mosca o time. O cara não deu, tem que botar o cara certo. Tem que estar atento a isso. Ele teve 1 mês para treinar isso. Aposta nos jogadores experientes. Então, ele já disse que vai botar o pessoal que é mais experiente para jogar. Não entendo isso. Porque você, no começo da temporada, você bota geralmente a meninada para jogar que tem mais consistência física. Então, você não vai botar o cara mais velho. E aí vai até uma contradição que ele vem falando muito na questão de trabalhar com a fisiologia. Será que a fisiologia está passando isso para ele, de botar os experientes e não os mais novos? Então, onde é que está essa concatenação aí? E a normalidade do time, né? Perdão. Que o Ceará é normal, né? Jogar desse jeito, que ser assim, né? Olha, sinceramente, eu vi a entrevista dele, né? O Raicílio, obrigado por você ter pensado isso, que eu não pensei nada. Eu achei uma água com açúcar, entrevista de almanac, entendeu? É assim, falou aquela entrevista velha para conversa para boi dormir, não respondeu nada, totalmente pragmática. Com certeza, com a ajuda dos companheiros, aquela conversa mole, né? E não respondeu nada, no fim das contas, né? Então, na minha opinião, foi muito mal a entrevista dele, não me respondeu nada, e eu vou deixar para o Del para ver se ele conseguiu achar alguma coisa que o Arcílio achou essas 5 frases, que para mim já foi até demais, os 15 minutos que eu assisti de entrevista dele. Amigos, eu não tive nem coragem de ver a coletiva do Guto, né? O pós-clássico ainda vi algumas coisas,
Me assustou a coletiva dele depois do jogo contra o Fortaleza. E eu não tive coragem de ver, mas pelos tópicos que foram pincelados aí, o Regis Silva passou, né, que ele assistiu na íntegra a entrevista do Guto, esse pragmatismo do Guto me assusta. É o que eu venho batendo nessa tecla sempre. Entendeu? Ele está muito pragmático. Essa fala de que eu vou optar pela experiência, e qualidade. Passou o tempo que experiência e qualidade ganhava jogo. Se experiência e qualidade ganhasse jogo, aquela seleção de 2006 tinha sido campeã do mundo invicta, dando em todo mundo, com aquele quarteto fantástico e velho, e experiente, entendeu? Então, assim, esse pragmatismo do Guto me preocupa, né? Ele falou, jogamos o suficiente para classificar. É inadmissível escutar isso do torcedor de um time de Série A, agora que vai com todo respeito ao Ferroviário, né, a instituição Ferroviário, mas contra um time de Série C, com a capacidade de folha de pagamento bem menor, bem infinitamente menor, uma qualidade técnica do time muito inferior, e o treinador vai me dizer, estou satisfeito porque jogamos o suficiente para classificar. Não é para ser assim. E outra coisa, Del, o Ferroviário não fez a sua melhor partida do ano, não. Exatamente, se o Ferroviário tivesse amassado o Ceará, tivesse jogado um golaço, Ferroviário, a torcida do Ferroviário deve estar com tanta raiva quanto a nossa com a exibição do time deles. Foi até uma decepção, porque o Ferroviário foi totalmente... O Ferroviário da primeira fase, que empatou com o Ceará, levando o gol aos 48 e ganhou do Fortaleza, foi muito diferente desse Ferroviário de ontem. E assim, é o que eu venho dizendo, entendeu? O treinador do Ceará ele não pode chegar na coletiva e falar que jogamos o suficiente para classificar. Não é isso que a gente espera do treinador, não é isso que a gente espera do time, que jogue para classificar. Então, contra o CRB, a gente vai jogar para classificar ou a gente vai jogar para ganhar o jogo? Que aí é uma coisa que a gente vai falar mais lá na frente. Então, assim, dessa coletiva eu não consegui extrair absolutamente nada de positivo, né? Como não consegui extrair da coletiva anterior. E o Regis pode até falar melhor o que foi que ele achou dessa coletiva, mas pincelando aqui pelo que foi falado, é um pragmatismo que não faz sentido. Né? Eu acho assim, eu vou ser bem sincero, eu acho que tranquilidade demais atrapalha, entendeu? Tranquilidade demais. Mar calmo não forma bons marujos. Exatamente. Eu não gosto de coisa tranquila demais. Deus, não é assim. Eu não vejo por esse lado. Mas vou deixar aí com o Recílio, que ele achou os 5 tópicos aqui pra gente. Eu digo que ele achou, que eu não achei nada, mas me diga aí, pelo amor de Deus, que você encontrou da coletiva aí. Essa foi a única coletiva que eu vi do Guto, eu não tinha visto a do Fortaleza lá. Eu vi esse jogo e, fiquei surpreso, assim, como ele não estava, pelo fato de não ter jornalistas, por exemplo, que era tudo por o cara do jornalismo do Ceará, recebendo as mensagens por WhatsApp, fazendo as perguntas que os jornalistas mandavam. Então, o cara estava com uma cara de abuso, entendeu? O cara estava respondendo assim, bem, entrevista que geralmente dura 30, não sei quantos minutos, durou 10 minutos. E, enfim, ele falava coisas suficientes para vencer, importante que a gente vença. Enfim, falava coisa assim, que, porra, fala mais, seu merda, né? Tipo assim, poxa, caramba. Mas, enfim, gente, alguns outros pontos também que ele falou, que perguntaram sobre o Léo Chu. Por que o Léo Chu não está tendo oportunidade, né? Ele disse assim, todo jogador vai ter o seu momento. Aí, na mesma entrevista, ele disse, por exemplo, que alguns jogadores, algumas peças, precisam de tempo e jogos para voltar de pouco em pouco. Caso o Leandro Carvalho, entendeu? Que ele estava botando de jogo em jogo para ele ter mais ritmo e entrar. Então, dá para ver claramente que ele está ele está investindo na volta do Leandro Carvalho, ele está investindo no Wesley, ele está investindo nesses jogadores. Enquanto outros jogadores, por exemplo, o Léo Chu, que não jogou nada, né? E o Juninho Quixadá, que está nem sendo relacionado, são jogadores que claramente não têm prioridade para o Guto Ferreira. Então, isso é preocupante, porque a gente sabe o potencial dos outros jogadores, e a gente está carente de um jogador de ataque que seja, pelo menos, estudado por nós, torcedores. Né? Enfim, dizem que ele está bem nos treinamentos, e a gente não pode ver ele em campo. Então, tem umas coisas esquisitas ali na escalação,
E vamos ver se ele vai ter oportunidade nos próximos jogos, né? Que a pressão da torcida está começando a ser mais forte nesse momento. Eu só digo uma coisa. O que acontece no Ceará? Infelizmente, as novidades não serão colocadas. Aquilo que a gente falou, acho que foi o Del que falou, que o time do Fortaleza, o Rogério Ceni, o jogador chega num dia, no outro dia está dentro de campo jogando. No Ceará, o cara chega num dia, fica doente, pega coronavírus, pega HIV, fica curado do HIV, aí, ele tá aqui, aí bota ele para jogar. Então o cara passa 10 anos lá dentro do clube para ele vir jogar. Parece que é uma celeuma, assim, para o cara conseguir jogar bola no Ceará. É uma dificuldade. Você não vê o jogador chegar, botar a camisa e ir para campo. E olhe que nós estamos num time que está tendo a necessidade de ajustar o elenco. É bem diferente lá do nosso rival, se é que não gosto de comparar, mas eu gosto. Né? Bem diferente do nosso rival, que já tem um time montado há 2 anos. Uma estrutura tática definida. Tudo definido, a gente não. Isso dá a entender o quê? Dá a entender treinador, zona de conforto. Parece que aqui é uma zona de conforto eterna. O time tá bom, tá beleza, é isso aí, tá bom. Aí vamos testar quem? Não, cara, vamos testar o Wesley. Pô, cara, o Wesley foi testado até dizer chega. Não, vamos testar quem? Não, vamos testar esse cara aqui. Bachola. De novo. O torcedor do Ceará já não aguenta mais. O torcedor do Ceará, ele tá perdendo a paciência com o time. Mas nem paciência. A gente já vê o torcedor já desesperançoso. Já não tem mais jeito, não. É isso aí. Como é que vai ser 2020? Que 2020? A palavra correta é essa. O cara diz assim, 2020, que 2020? 2019 não acabou, não. 2019 só acaba quando o Wesley foi embora, quando o Bergson foi embora, quando o Bachola foi embora. Quando esses caras foram embora, para mim, acaba 2019. Que ainda 2020 é só 2019.2, né? Igual se mexe, né? A gente tá vendo o VT, né? 2019.2, porque a história é a mesma, os jogadores são os mesmos, os testes são os mesmos, testando, o som, testando, é o Ceará. É repetindo aquela mesma coisa. Então, assim, eu não sei a paciência até quando o torcedor do Ceará vai aguentar. A sorte do pessoal que dirige o Ceará hoje é que o torcedor não está no estádio, pronto. Então, aí a acomodação vai ficar legal demais, porque não tem cobrança. Cobrança não vai ter, vai ser aqui no Zoom, no Vozão, nas redes sociais. Internet, nas redes sociais. Né? Aí é só desligar as redes sociais, né? Que para eles eu acho que já está bom demais. Mas no que competir, pelo menos a mim, e ao que eu puder, eu vou cobrar. Porque eu acho que foi dito, e eu vou dizer mais uma vez, ano passado, que iriam fazer uma grande reformulação no elenco. E a grande reformulação até agora foi Rafael Sobres, foi Rodrigão, foi quem mais? O Charles, Guinness e Praça. Essa foi a reformulação do elenco do Ceará. 5 jogadores. O resto foi contratado e nem em campo coloca. Então, para mim, não é reformulação. Se você reformulou com jogadores que não conseguem ser melhores do que os que tinham ano passado, que fizeram aquele pífio Campeonato Brasileiro, que o próprio presidente disse que foi vergonhoso, então a gente vai fazer o quê? Amigos, vamos fechar aqui essa nossa primeira parte do programa? Tranquilo. Fechamos aqui a nossa primeira parte do programa Azul no Vozão. Fica ligado que nós vamos ter aí outro programa para falar na próxima edição sobre o jogo Ceará e CRB, né? O confronto aí da Copa do Nordeste, nosso jogo de mata-mata, já é o mata-mata antecipado, que a gente não pode perder esse jogo, senão fica de fora aí da próxima fase da Série B. Então, confere, fica ligado no Zoom do Vozão, tem muita coisa boa. Gostou desse programa? Avisa para os amigos, pega o link, compartilha, manda para todo mundo para esse programa continuar no ar e continuar sendo aí esse programa que o torcedor do Ceará está começando a gostar, o Zoom no Vozão. Fica ligado conosco.